Você já teve medo de se entregar 100% para Deus? Talvez você lute com o pensamento, com o medo de que assim, cara, se eu entregar tudo para Deus, se eu entregar o meu futuro para Deus, eu nunca vou viver os meus sonhos. Talvez é isso que você pensa. Mas eu queria propor para você algo diferente. E se os seus sonhos são seus sonhos porque Deus plantou eles no seu coração? E se antes de você ter um sonho, Deus já sabia disso e Deus já tem um propósito para você relacionado a esse sonho? A gente tem medo muitas vezes de se entregar 100% para Deus e isso nasce de uma visão distorcida sobre quem Deus é. A gente pensa que Deus é um general, sei lá, que quer controlar a nossa vida. Só que a palavra apresenta Deus como o Pai. E o Pai, ele quer ver o filho feliz, ele quer agradar o filho. Mateus 7, né, do 9 ao 11, vai falar até que assim, se nós que somos maus, se a gente consegue dar boas coisas para os nossos filhos, imagina Deus, o que ele não vai dar também se os filhos dele pedirem. Então por que a gente tem tanto medo de entregar 100% para Deus, de colocar o nosso futuro na mão dele, entregar os nossos sonhos para ele? Porque no fundo a gente pensa de que nós sabemos mais do que Deus o que é melhor para a gente. A gente não quer confiar, porque confiar é muito difícil e às vezes a gente precisa de fé. Eu acredito que você gosta do que você gosta por um propósito, não é aleatório. Então Deus colocou esses desejos no seu coração. Se você gosta de arte, música, dança, teatro, esporte, cara, de alguma forma foi Deus que colocou, que criou você dessa forma. Então existe um propósito para os seus desejos, existe um propósito para os seus gostos e para os seus sonhos também. Salmo 37,4 fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Não é que Deus ele é um gênio da lâmpada, né? Que assim, Deus, eu quero isso e tal, Ele vai te dar. Não é assim que funciona, mas é que quando você entrega para Ele, quando você confia nele, cara, é como se o seu coração se alinhasse com a vontade dele, sabe? Você começa a viver o seu propósito e de alguma forma os seus sonhos, seus desejos, eles começam a se alinhar com o propósito que Deus tem para você. E você começa a perceber que algumas coisas que eram sonhos distantes, elas começam a se tornar realidade muito rápido. Eu queria dar um exemplo aqui para você. Você percebeu que eu tô num ambiente um pouco diferente aqui. Eu tô sentado no chão e esse celular tá apoiado na minha mala, porque eu tô em Portugal e eu vim passar o fim de semana num acampamento de uma igreja de um amigo aqui em Portugal, ministrar no acampamento. E cara, isso aqui para mim é uma loucura, assim. Tô muito feliz, muito grato. Tô até sem voz, meio ruim do nariz, mas assim, o coração transbordando de gratidão a Deus. Eu nunca tive muitos sonhos, mas eu sempre tive muita vontade de viajar, de conhecer outros lugares. E eu tinha isso no meu coração. Eu tinha medo de entregar minha vida 100% para Deus por dois motivos. Eu tinha medo de Deus me colocar para casar com uma mulher feia. Então assim, não, essa é a mulher que eu tenho para você. E ela ser feia e eu ia ter que casar com ela. Esse era um medo. Graças a Deus, não foi isso que aconteceu. Eu casei com uma mulher linda, que é a propósito de Deus, ela é maravilhosa. Então, esse medo aí já caiu por terra. O segundo medo é que eu tinha muita vontade de viajar. Quem me conhece sabe que eu queria muito conhecer países, lugares. Eu queria rodar o mundo, assim. Eu sempre tive isso no coração. E hoje, cara, assim, graças a Deus, e levando a palavra, né, por causa do nome de Jesus. Já estive em alguns países, assim, eu tô aqui em Portugal, mas já estive na Albânia, no Chile, na Alemanha. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei. Tipo assim, mano, que loucura. Mas quando eu entreguei, quando eu confiei, quando eu desisti de correr atrás dos meus sonhos e eu falei, cara, eu vou correr atrás dos sonhos de Deus, eu percebi que, na verdade, aquilo que era meu sonho foi Ele mesmo que colocou no meu coração. E isso não é só uma coisa minha, mas tem a ver com o propósito que Ele tem para mim. Então, o que aconteceu foi que quando eu entreguei os meus sonhos para Deus, eu não perdi eles. Na verdade, Deus multiplica eles. Porque se eu fosse viajar para outras cidades, estados, países, por minha conta, cara, eu seria abençoado e ninguém mais. Mas hoje eu viajo para poder levar o nome de Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Então, muito além daquilo que eu imaginei, muito além daquilo que eu pensei, muito mais rápido do que eu sonhei. Tipo assim, Deus está fazendo, sabe? Então, os sonhos, quando você coloca na mão de Deus, é como plantar uma semente num solo fértil, né? Isso é bizarro. Então, talvez você tenha o sonho de construir uma família, de construir algo grande, o sonho de realizar algumas coisas. Você tem medo de entregar para Deus, mas eu queria desafiar você, cara, confie em Deus. Quando você entrega algo para Ele, Ele não joga fora. Ele multiplica os seus sonhos, muito mais do que você pode imaginar, do que você pode sonhar. É o que Deus pode fazer na sua vida. O verdadeiro perigo é você viver a sua vida inteira correndo atrás de sonhos que não foi Deus que colocou no seu coração, ou correr atrás de sonhos que não têm valor para a eternidade. Jesus já falou, né, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então você pode, cara, correr atrás de tudo e ter tudo, ter riqueza, sucesso, fama, mas se Jesus não for o centro da sua vida, isso aí não adianta de nada. Entregar os seus sonhos não significa abrir mão de quem você é, significa deixar na mão de quem te criou e deixar que Ele te conduza para algo bem melhor. Deus não é ladrão de sonhos, tá bom? Deus não rouba sonhos, Ele melhora eles, Ele dá propósito para eles, Ele traz significado. Isso é muito legal. E assim, mas assim, eu não tô falando que, eu gosto de futebol, então quer dizer que eu vou ser jogador de futebol, que Deus colocou esse gosto no meu coração? Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que assim, analisa profundamente aquilo que você gosta, profundamente os seus sonhos. Talvez
eles apontam para aquilo que Deus tem para você. Dá uma olhadinha, ora sobre isso. Talvez Deus quer usar você. Entrega os seus sonhos para Ele, coloca na mão de Deus, confia nele. Porque de verdade, na sua mão, os seus sonhos são uma semente. Mas quando você coloca na mão de Deus, você está plantando no solo mais fértil do mundo, naquele que te criou, naquele que sabe o seu propósito, naquele que te conduz para o seu propósito e naquele que não só faz você realizar os seus sonhos, mas de uma forma que você nunca imaginou. Então, talvez tenha alguns sonhos que você está segurando, tem algumas coisas que você está segurando para entregar um relacionamento, umas amizades. Entrega na mão de Deus. Quando você coloca na mão dele, você vai ver que ele faz muito mais do que aquilo que você pode sonhar. Deus abençoe você. Tamo junto. Foi mal áudio ruim aí do vídeo e também eu tá gripado. Vai fazer o quê, né? Tamo aí contando testemunho. Deus abençoe. É nóis.